Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV na cidade de Bauru, gravando para vocês mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, tenho aqui hoje comigo uma convidada super especial. Ela vai falar de um assunto que interessa muita gente, ela é uma fonoaudióloga, até eu estava conversando com ela que eu estou precisando de uma fonoaudióloga. Acho que todo mundo em algum momento da vida precisa de uma fono, né, para fazer alguma reabilitação da voz ou outras coisas também que os fonos fazem que a gente não sabe, né? Eles ajudam muitas pessoas. E hoje a Joana vai contar um pouquinho aqui sobre ela. Mas antes eu quero falar sobre mim um pouquinho rapidamente, né? Não vamos nos deter aqui com a minha história, mas a história da minha convidada, mas eu quero mostrar para vocês, claro, um pouquinho do meu trabalho, né? Eu sou escritora, como eu falei para vocês, eu tenho lançado alguns livros, principalmente para crianças, para ajudar crianças na fase escolar. Mas o meu primeiro livro foi sobre depressão, se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto a minha história de vida, como eu venci a depressão através da minha fé, os 15 anos que eu passei estudando sobre a depressão, tudo que eu aprendi sobre a depressão, quantas lições de vida eu aprendi através da depressão, as quais eu coloquei aqui nesse livro. Também escrevi um livro para ajudar minha filha quando ela passou um período da infância de que ela não queria ir para a escola, não gostava de ir para a escola, e ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola de verdade porque estava passando por um problema de saúde, e essa criança ensinou uma grande lição de vida para minha filha. Então, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola é um livro que ensina uma lição para as crianças. Como é importante ter vida e saúde para acordar todos os dias e ir para a escola. Então, é um livro muito significante. Também escrevi outro livro para ajudar crianças na escola sobre bullying. A lagarta que sofria bullying na escola. Apesar de ser uma lagartinha, ela está representando uma criança aqui, uma criança que eu conheci, que estava sofrendo bullying, e essa criança se achava insignificante, que ela não valia para nada, que ela não servia para nada. E aqui eu ensino para as crianças que todas elas têm valor, sim. Até a lagartinha que se achava insignificante, ela descobriu que ela tinha um grande significado na nossa natureza, no planeta Terra. Então, todas as crianças são importantes e elas são especiais. Então, é isso que eu passo aqui nesse livro. Durante a pandemia, naquele período difícil que nós tivemos, as crianças não podiam ir para a escola, não podiam brincar com os amigos. A minha filhinha encontrou numa gatinha abandonada, nós a encontramos num latão de lixo, nós levamos essa gatinha para casa e minha filha encontrou nessa gatinha muita amizade, muito companheirismo, e ela trouxe grande amor para a nossa família. Então, minha gatinha Marie é essa historinha tão linda que eu conto do encontro da minha filha com a gatinha dela e de como essa gatinha trouxe amizade e afeto para nossa casa. Vocês precisam ler esse livro, muito lindo. E o meu último livro infantil lançado foi a história do Pedro, é um menino aqui de Bauru. Pedro, um menino do coração nordestino. Ele é um menino bauruense, mas ele é apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino, pelos cordéis. Ele tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade. Ele recebe visitações das escolas para essa cordeuteca, para ensinar as crianças a recitarem cordéis, a escreverem cordéis. Então, o Pedro tem uma história linda e eu escrevi a história do Pedro, a história do povo nordestino. É um livro bem brasileiro, um livro nordestino que você precisa ler, e estamos tentando levar esses livros aqui em muitas escolas. E o meu último livro lançado foi esse aqui, Mulheres que Transformam, que na verdade é uma coletânea com 30 histórias de 30 mulheres, mulheres reais, mulheres resilientes, mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres de fé, que passaram por muitas lutas na vida, mulheres que sofreram abusos, traumas, e elas ensinam lições também através das adversidades que elas passaram. Então, é um livro muito lindo, com histórias impactantes. Vou deixar aí para vocês, na descrição desse vídeo, como adquirir meus livros, tá? Vocês podem adquirir comigo, podem entrar diretamente nos sites, né, da internet, mas também podem me mandar uma mensagem no direct, caso você queira adquirir alguns dos meus livros. Mas hoje aqui, no nosso Elas por Elas, nós estamos recebendo uma convidada muito especial, como eu falei para vocês. Ela é jovem, mas ela é talentosa e profundamente apaixonada pelo que ela faz. Ela se chama Joana Calepso.
Desde criança, a Joana sempre foi ligada às artes. Ela fez teatro por 5 anos, chegou a dar aulas e foi nesse universo que ela viveu uma experiência transformadora através de um projeto cultural voltado para o público com autismo, e ela teve o seu primeiro contato com a fonoaudiologia. A partir daí, ela descobriu o seu propósito: ajudar pessoas com dificuldade comunicativa e encontrar voz nas suas formas de expressão. Ela é formada em fonoaudiologia pela USP de Bauru, e a Joana direcionou sua carreira para o atendimento de crianças com autismo e transtornos motores da fala. Mas ela não parou por aí não, gente. Ela seguiu, se especializou em análise de comportamento aplicada, que se chama ABA, né, a sigla, pela UFSCar, lá em São Carlos. Olha só, eu morei muitos anos em São Carlos. E ela fez diversas formações em psicologia, comunicação alternativa, transtornos motores e necessidades complexas de comunicação. Olha, 25 anos apenas, a Joana já fez um monte de coisa, hein? Ela já acumula uma trajetória robusta, experiência clínica, atuação como supervisora de outros profissionais, participações em cursos de pós-graduação e formações, além do atendimento presencial e online, que continua realizando com muito carinho e dedicação. Então, a Joana, ela é apaixonada pela comunicação e por todas as formas de expressão humana. A Joana acredita numa prática profissional, baseada na ética, no cuidado e na humanidade. Valores que ela carrega como norte em tudo que ela faz. Então, hoje nós vamos conhecer essa história da Joana, que é cheia de propósito, sensibilidade, força, e nós vamos conhecer melhor essa jovem mulher que inspira, né, pela sua dedicação, pelo impacto que ela causa na vida de tantas pessoas. Então, seja muito bem-vinda, Joana, aqui ao nosso podcast Elas por Elas. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você por ter me chamado. Acho que tem assuntos que a gente não tem muita oportunidade de falar, Verdade, né? Então, é verdade. Pelo que eu vejo, assim, a fonoaudiologia, ela não é tão conhecida. Exatamente. Né? Para profissionais da comunicação, por exemplo, sim. Você é mais provável que você conheça, mas hoje em dia, até hoje, né? Quando eu falo assim, eu sou fonoaudióloga, as pessoas às vezes não sabem o que é. Tudo que vocês fazem, tudo que a fonoaudiologia abrange, né? E é muito abrangente. Muito, Quando né? a gente fala de tudo que abrange, as pessoas ficam boquiabertas. E tipo assim, nossa, eu não acredito Verdade. que tinha tudo isso de demanda, né? Então, eu agradeço por ter esse espaço para falar e para compartilhar minha história também com vocês. Não, você vai contar tudo pra gente, então, o que a fonoaudiologia abrange, né? Principalmente que você tem ajudado aí muitas crianças com autismo, com transtornos da fala. Hoje em dia tem muitas crianças com transtornos da fala? Muitas. A gente tem uma... Hoje em dia, atualmente, a gente está com demandas muito distintas também no consultório. Então, o que acontece? Por conta da pandemia, tem muitas crianças também que estão chegando com queixa de atraso de fala, mas que é decorrente do período da pandemia. Que ficaram em casa, assim? Porque, ficaram em casa, ficaram com mais acesso à tecnologia. E a fala, você aprende durante a troca. Sim. Né? Você aprende, você olha para a pessoa falando, aí você tenta fazer aquilo, você ouve o som, e aí você vai adquirindo o repertório através da imitação. Verdade. Aí você ouve, nossa, tá igual ou não, e daí você vai aprendendo, aí eu falo certo. Alguém vai lá e fala, isso, filho! Isso. Aí eu entendo que tá certo. Então, quando as crianças, elas ficaram reclusas em casa, e aí, geralmente, né, com mais acesso à tecnologia, porque às vezes os pais tinham que fazer outras coisas. Sim, e deixavam lá para não dar trabalho. Porque eles ficaram trabalhando, né, dentro de casa. Exato, aí para não dar trabalho, eu deixo ela entretida em alguma outra coisa. Sim. E às vezes não tão saudável. Então, tem muita criança que está chegando com queixa de atraso, mas que é um atraso que é resolvido facilmente, né? Verdade. Porque não é algo mental, nem não é um transtorno, não é neurológico. E aí a gente tem a demanda das crianças que têm, de fato, transtornos. E existem muitos transtornos da comunicação, né? E da aprendizagem também. Hoje em dia, apesar de eu ter começado muito no nicho do autismo e transtornos motores, hoje em dia eu estou com uma atuação um pouco mais abrangente, assim. Estou atendendo muitos casos de transtornos de aprendizagem também. Olha só.
e transtornos da comunicação no geral. Então, tem uma demanda muito grande de atraso de fala, de transtornos motores mesmo. Tem o autismo, mas tem outros tipos de... Transtornos. De dificuldades. Então, tá, por exemplo, trocar as letrinhas. Sim, sim. Né? Acho que isso é meio comum, né? Tem algumas crianças que trocam letrinhas. Trocar letrinha, ou então falar de uma forma que não é muito entendida. Sim. Tem crianças com mutismo seletivo, por exemplo, que em determinado ambiente elas falam, determinado ambiente não. Olha só. Tem o TDL, né, que é um transtorno muito, muito maior, assim, de fala, que você percebe que a pessoa realmente tem muita dificuldade em vários segmentos, assim, várias habilidades, uma coisa mais complexa. Então, falando, né, de fala em específico... Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Aí você vai ver a disfluência. Disfluência é uma coisa que eu tô atendendo bastante também, que é aquela criança que não é só o gago que a gente, né, tá acostumado a ver, assim. Mas tem outros tipos de disfluência. Então, tem uma série de transtornos aí. Nossa, que coisa. Que vão permeando e vão chegando pra gente. E a gente não tem ideia, né? Não o mesmo. público geral de quanto é presente, assim. Sim, são muitas crianças, verdade. muitas crianças. E muitas que ficam sem atendimento E a também. maioria são crianças, então, que vão procurar ajuda? Os pais, ou seja, os pais levam as crianças. A maioria que vocês atendem hoje em dia, então, são crianças? O meu público a maioria são crianças. Já atendi alguns bebês também. Bebezinho também? Sim. Nossa. Porque tem bebezinhos que eles, sei lá, por volta de 1 ano lá, eles já percebem que a criança não tá nem tentando falar, não tá nem... Porque ela tem que balbuciar alguma coisa, né? Não tá nem tentando, não tá nem balbuciando, ou então que a linguinha, ela tá muito molinha aí pra fora e muita baba escorrendo. Entendi. Então, isso já são sinais de que ela precisa de uma intervenção. Olha só. Então, por exemplo, tem um caso que me marcou muito, que a criança chegou com 9 meses pra gente. E realmente, ela tava com a boquinha bem assim, a linguinha parada para fora, então hipotonia que a gente fala, então os músculos todos da face, eles estavam... atrofiados, assim? Não atrofiado, mas eles estavam molinhos, assim, eles estavam menos fortes do que deveriam. Tá. E ela não estava tentando falar nada. E aí, pelos pais terem chegado muito cedo no consultório, a gente conseguiu fazer uma reabilitação muito mais rápida, porque enquanto menor a criança, mais neuroplasticidade tem. Com certeza. Porque daí é a capacidade do cérebro ir se moldando, sim, né? Sim. Tá no momento exato que ela tem que aprender tudo. E realmente ela tinha um transtorno motor. Olha só, né? Foi no nascimento, sim? Foi na formação? O que será que gerou isso? Esses transtornos, a maioria deles a gente não tem uma causa específica. Ele pode ser causado por diversas formas. Então, pode ser genético, pode ser na formação. Então, sei lá, teve um trauma durante a gravidez, consumiu alguma substância. Podem ser fatores ambientais também. Então, por exemplo, o mutismo, a disfluência, geralmente tem uma raiz psicológica muito forte. Então, mas não tem uma coisa que você fala que é decisiva, Entendi, assim, sabe? entendi. É multifatorial. Entendi. E, é que eu estava falando, que chega bastante criança, chega bebê, mas também atendo adolescentes e adultos. Então, adultos, meu público hoje é de oratória. Então, profissionais que estão se formando e que entendem que não tem uma boa oratória, uma boa comunicação que vai passar confiança para os seus clientes, né? Que não consideram que tem uma boa dicção, que não consideram que tem uma confiança comunicativa, assim. Adultos com dificuldades de habilidades sociais também. Olha só. Então, e os adolescentes também tem bastante essa queixa, assim, de não conseguir se comunicar, funcionar bem em grupo, tá. não saber, por exemplo, alguém
o vô de alguém morreu. O que eu falo pra essa pessoa? Sabe? Tipo assim, nossa, meu vô morreu. E a pessoa paralisa, assim, do tipo, coisa. não sei o que falar. Que coisa. Eu não sei muito bem quando eu chego no ambiente quem que eu devo cumprimentar, de que forma. Então, tem pessoas que vêm com essa queixa também de habilidades psicologia sociais. junto aí, né? Isso. E aí, por isso que é tão importante ter a formação de psicologia aliada à da comunicação. Porque daí você entende pelas duas vertentes e consegue... Né, é que hoje eles estão ficando muito tempo na internet, né, nas telas, e aí é o que você falou, perde essa conexão, perde essa convivência com as pessoas e acaba se fechando, ficando incluso, né, e aí não sabe se comunicar. e tem isso, a gente aprende muito por modelo. Exatamente. Assim, então, eu tenho um paciente que ele é filho de orientais. E os pais dele não se comunicam muito com as pessoas. Eles são meio quietos, né? Eles são mais reclusos. E aí, na verdade, eu atendo ele por questões de aprendizagem. Então, ele tem uma dificuldade de aprender mesmo. E aí, a gente pega bem a parte da literatura, gramática ali, o português, né? Mas ele também tem essa dificuldade de habilidades sociais porque ele não tem modelo dos pais. Sim. Porque as pessoas que era pra ele estar... imitar, né? Entendendo, tipo assim, meu pai faz desse jeito quando acontece isso. Então, acho que esse é um jeito adequado de fazer. Verdade. Ele não tem esse modelo. E aí, ele vai pegar modelo de quem? Dos adolescentes? Exatamente. Que não funciona muito bem. Funciona muito bem também. Então, às vezes, falta um pouco de acesso ali e a gente tem que dar esse suporte. E que é um trabalho super legal, que eu amo fazer. É muito legal mesmo. Nossa, porque daí você né, coleta as cases. A gente faz umas encenações também. Legal, eu uso o teatro nisso. Então, eu falo assim, agora então... daí você usa seu teatro. Eu uso meu teatro. Eu falo assim, tá agora então eu vou falar pra você... vou falar pra você que eu ganhei na loteria. 1, 2, 3, ganhei na loteria. Expressão, né? E aí eu espero... A expressão. O paciente, a reação. E aí a gente vai modelando e ajustando, assim, para vários contextos. Que então, legal. Muito legal. Eu acho que eu devia ter feito teatro, porque eu sou muito reativa. Eu reajo muito bem. E meus filhos são assim, acho que eles puxaram a mim. Eles têm muita expressão, porque eu e meu esposo, nós somos muito expressivos. E isso daí é interessante mesmo. Os filhos imitam, né, os pais. Sim, eles adquirem repertório. Esse repertório é muito, muito importante. Muito legal. Mas, Joana, eu quero saber, né? Tipo, a gente começou conversando já do final praticamente, mas eu quero voltar um pouquinho para você contar pra gente como que você se tornou uma fonoaudióloga, né? Você passou lá pelo teatro, acho que você gostava muito, né, dessa área, mas como foi que você se apaixonou pela fonoaudiologia e falou, não, é essa carreira que eu quero seguir? Vamos voltar lá atrás, então conta pra gente. Bom, então eu fazia teatro, assim, eu comecei a fazer teatro porque eu me sentia um pouco tímida e eu tinha essas dificuldades sociais, eu sentia isso em mim e aí o grupo de teatro é um grupo muito acolhedor, né? Porque quando você entra lá, uma das maiores regras do teatro é que você não fala não. E que você não nega. Então, alguém chega na cena fazendo alguma coisa, você vai e acolhe. Entendi. Então, é um grupo que ele já é muito acolhedor. E aí, lá, eu tive a oportunidade de treinar muita coisa. Então, como me comunicar adequadamente, como impor minha voz, como ter confiança comunicativa. Então, isso... Se for ver, é uma coisa que eu sempre gostei da comunicação, né? Que estava presente lá também. É verdade. E aí, só que eu tinha a faculdade, que eu tinha que decidir o que eu ia fazer, né? Eu fiz 5 anos de teatro e eu fui variando muito de companhia. Porque tal companhia trabalhava mais isso, a outra mais isso, a outra... Porque tem vertentes também. Então, tem o teatro que é baseado em histórias reais, tem o trabalho o teatro que ele é mais infantil, tem o musical, então eu ia migrando, experimentando tudo e vendo, né, tendo essa descoberta, assim. E aí, a minha chefe atual, ela era amiga da minha mãe e apaixonada por artes. E aí ela foi me assistir algumas vezes e ela falou, nossa, Joana, é incrível em cena e tal. E como ela é apaixonada por artes, ela me chamou uma vez
ela ia fazer parte de um congresso, que era aqui em Bauru, que era de comunicação alternativa. E ela me chamou para fazer uma cena nesse congresso. Ela gravou uma poesia e eu representava as emoções através da cena. Aí ela lançou um livro e ela fez isso de novo. Me chamou para fazer como se fosse uma intervenção teatral. Eu saía da escada e aí eu ocupava o espaço inteiro e os convidados assim, nossa, o que está acontecendo? Até que ela inscreveu um projeto no PROAC e foi aceito. E aí, nesse projeto, eu descrevia que eu ia dar aula de teatro para crianças com autismo. Nossa, que legal. E aí, eu me interessei, assim, foi um negócio muito diferente. Falei, nossa, é um público que eu nunca entrei em contato. Imaginou, né? E, assim, eu liderei várias aulas, então eu tive que aprender a lidar com as diferenças, tive que aprender no manejo ali do que fazer. E depois disso eu conversei com essa pessoa, né, que atualmente é minha chefe. Que ela já era da área, né? Ela já era da área, né? Às vezes ela até acompanhava ali as sessões de teatro. E ela me explicou um pouco de qual era o trabalho dela e tal. E eu falei assim, olha, acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer. Porque psicologia também foi uma coisa que eu sempre me interessei. E é um trabalho que anda alinhado, une, assim. Né? Na minha opinião, eu não me vejo mais... Nossa, seria uma perda enorme, assim, eu não ter a psicologia alinhada à minha prática hoje, né? Então, daí eu prestei pra fono, passei e fui fazer. Quando eu fui fazer, foi tipo assim, o céu desmoronando, que eu falei assim, meu Deus, aonde que eu fui me enviar? Socorro, Jesus! Saiu lá do teatro. Porque a gente começa com matéria básica, então tipo assim, anatomia, não sei o quê. E como eu falei, é uma área muito abrangente. Então, você imagina que eu Tem que saber de tudo, tem que aprender tudo, então. Então daí eu tô sendo capacitada para lidar com área de disfagia, afasia, afasia, que é idoso, e aí tem a parte de motricidade orofacial, que não é só da clínica, mas também do hospitalar, e aí tem a fluência, voz e linguagem infantil, linguagem adulto, sei lá, falar uma coisa muito, muito diferente. Fonoestética, por exemplo. Então, tem muitas áreas. Aí você falou, uau, o que é isso? Aí eu tinha que aprender tudo. Aí eu falei, nossa, mas queria trabalhar com criancinha. E aí, né, mas a partir daí também vem uma resiliência e vem um saber, assim, que é magnífico, porque eu aprendi tanta coisa. Que legal, né? Tanta coisa. E foi incrível. E aí, acho que se eu soubesse de uma área só, eu não seria tão competente como sabendo de todas e tendo essa abrangência de raciocínio, pensamento. Com certeza. Então, foi dessa forma. E aí, essa minha chefe, ela abriu as portas do consultório para mim, para que eu fizesse estágio lá. Foi fundamental para você. Foi para minha decisão, para o meu acompanhamento. Porque daí ela abriu as portas do consultório para mim. Eu me formei. Ela estava sem consultório, porque ela tinha rompido com a equipe dela. E aí, ela me colocou numa clínica que ela era supervisora. Então, ela me treinou por 1 ano. A hora que ela abriu o consultório dela, ela me colocou no consultório dela. Nossa, que legal. Então, aí, eu sou a única fono de lá. Então, ela me treinou, me colocou no consultório dela. E aí, a gente continua a parceria, assim, que todo esse tempo. Desde antes de 2018, assim, desde que eu era uma adolescente. Que legal. Então, que legal. Foi uma trajetória muito legal. Que lindo. História linda. E hoje, né, você já trabalhando com isso, quais são os desafios, né, da comunicação enfrentado por pessoas com autismo e transtornos motores da fala? Quais são esses maiores desafios que as pessoas enfrentam? As pessoas que vivem com essa condição. Isso. Sim. Eu vou separar, então, entre autismo e transtornos motores. Porque são diferentes, né? Acho que são desafios muito peculiares, Sim. assim. Então, quando a gente fala de autismo, eu considero, assim, que as piores dificuldades vêm de uma
uma anulação de um direito de fala e de decidir por si, porque muitos, mesmo que tenham fala, não têm uma fala funcional. Então, Sim. pode ser que falem coisas do tipo, a Peppa foi buscar o balde. E aí, eu, que sou terapeuta, sei que isso quer dizer que ele quer que eu pegue o prato lá na pia. Entendi. Mas as pessoas de fora, não. Então, eu acho que essa anulação do direito de escolher, então eu não escolho o que eu como, não escolho aonde eu vou, não escolho quando paro, não escolho o que eu vou assistir, não escolho se eu quero ficar com meu pai, com a minha mãe. As pessoas não que escolho. escolhem. As pessoas escolhem por você o tempo todo. Sim. As pessoas não conseguem entender quando você quer ou não quer alguma coisa. Então, pode ser que me deem um arroz com feijão e aquele dia eu não quero comer. Ou, tipo, tá com um tempero estranho. E aí a pessoa quer que eu coma e eu não consigo falar, ai, tá com um tempero estranho, esse gosto hoje eu não quero, sabe? Então, acho que essa anulação de direito... E aí tem uma parte psicológica nisso. Porque se eu não consigo negar, se eu não consigo impor limites, se eu não consigo ter uma previsão do que vai acontecer e nem sempre é o que eu quero que aconteça... nem o que eu quero, mas o que é tolerado por mim. Às vezes não é tolerado o que vai acontecer. Isso causa uma insegurança psicológica muito grande e também causam as crises, né? Sim, então, isso você diz de uma pessoa que ela sabe o que está acontecendo com ela, por exemplo. Né? Porque, por exemplo, às vezes um grau de autismo, ele não tem essa ciência de tudo que está acontecendo. Então, isso seria de uma pessoa que, por exemplo, ela não tem nenhum transtorno mental, mas ela tem um transtorno na fala. Seria isso? Então, não, eu tô falando de autismo. De um autista mesmo, mas não de um autista de um grau muito elevado. A gente tem atualmente nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. No nível 3... a gente fala que a deficiência intelectual, ela está acompanhada de alguma forma. Então, é como se fosse uma outra peça do quebra-cabeça. Então, a deficiência intelectual é uma redução na capacidade cognitiva de você adquirir conhecimento, enfim. Quando eu falo de... Por exemplo, vamos separar, então, nível 3 de nível 2 e nível 1. Tá. Quando você fala dessa pessoa que não tem consciência do que está acontecendo, é um pouco assim, mas nem tanto assim. Então, a gente tem que separar um pouco isso mais. Vamos pensar numa criança com nível 3 de suporte. Por exemplo... o nível 3 é o máximo ou é o máximo? É o máximo. Eu vou te dar 2 exemplos de 2 pacientes que eu atendi. Então, tinha um paciente que toda vez que ele chegava na clínica, ele gostava muito de se balançar. Então, ele entendia que ele chegava na clínica, eu ia dar acesso ao balanço para ele. Tá. Então, ele sabia o que ia acontecer. Depois da sessão, ele sabia que se ele fosse embora com a mãe, ele ia para casa da mãe. Se ele fosse embora com o pai, ele ia para casa do pai. Então, eles sabem, sim, o que acontece. Tem coisas que, por exemplo, eu vou falar assim, vamos no banheiro. Pode ser que ele não entenda, pode ser que ele entenda. Então, tipo assim, lanche ele entendia, banheiro ele entendia quando eu falava. Mas se eu falasse assim, vamos no jardim, ele já não ia entender, porque não era uma coisa recorrente. Entendi. E tem um treino de habilidades para isso também. Então, eu lembro que um treino que eu fazia com ele era de grande e pequeno, por exemplo. Então, eu falava assim, qual que é o Mickey grande? Aí ele apontava, Mickey pequeno. Entendi. Então, a gente tem... E, lógico, tem graus maiores de deficiência intelectual, né? Então, um caso recente que eu estava atendendo, parei de atender por, enfim, N motivos, eram pacientes que tinham um grau de deficiência intelectual maior. Então, para eles, era mais fácil entender o que estava acontecendo no contexto, ali no contexto. Então, por exemplo, eu tô balançando, aí chega a hora de eu ir para a sala, então a gente coloca o balanço no chão para eles entenderem. Então, fico muito bravo com o balanço. Aí tem a prancha de comunicação alternativa para ele aprender para ele bater ali e aí ele falar que ele quer mais. Aí a gente deixa um pouco mais do balanço. Entendi. Então, ele entende, mas geralmente coisas que estão no contexto ali do que está acontecendo. Mas é muito variado. Quando a gente fala de autismo, as pessoas já têm uma ideia X do que é.
Mas é um espectro que a gente chama, Sim. né? Então, tem desde aqui até aqui e são muitas variações de comportamento. Então, tem autistas que vão se balançar muito, tem autistas que são mais lentos e que não... Você toca assim, eles não sentem. Olha só. Né? Então, é muita variação Muitas de comportamento, variações. né? Então, eu considero que isso são os piores acometimentos. Desafios para eles. A falta de comunicação, ela gera muito estresse, né? Para a mãe, né? Para os pais, para a família e também para a criança, né? Sim, mas eu acho que, no geral, quando você vai ensinar essas coisas pro autista, é menos sofrido do que para transtornos motores. É. Porque, assim, pro autismo, você vai ensinando, né? A gente vai fazendo aproximações, vai vendo, assim, qual que estratégia é mais efetiva e vai, de fato, ensinando, lógico, respeitando o tempo da criança, o ritmo dela, e sempre, né, reforçando, assim, dando sempre algo que ela gosta depois, para ela poder brincar. Então, é um aprendizado que a gente preza muito que o paciente esteja engajado, relaxado, feliz o tempo todo. Agora, quando a gente fala de transtornos motores, eles também têm as mesmas dificuldades, assim, de não poder escolher as coisas, às vezes não serem entendidos, mas eles têm uma percepção maior. É verdade. Eles têm uma percepção maior de que estão sendo excluídos na escola. Eles têm uma percepção maior de que eles não conseguem falar igual X pessoa. Eles têm uma percepção maior da incapacidade deles. Sim. Não incapacidade, mas assim, das dificuldades, né? Porque são capazes de aprender. Sim. Mas... Por causa dessa dificuldade motora, não conseguem fazer igual o amiguinho, por exemplo. Eu atendo um caso de gêmeas. Então, uma gêmea não tem, elas são idênticas. Uma gêmea não tem e a outra tem. Nossa. Então, pensa que difícil ela ver a gêmea fazendo tudo, sendo muito acolhida pelos colegas, e aí a outra, né, a que tem o transtorno motor, ela sente não só as diferenças da irmã, mas as diferenças de como que ela é incluída nos grupos, né? Porque daí baba e aí as crianças ficam... Dó, né? Então, tem isso. E aí, no momento da intervenção, também tem uma dificuldade no sentido de que ela tem mais percepção, ela sabe quando ela erra e não erra, geralmente. Isso gera muita frustração. Com certeza. E pensa assim, eu quero mexer meu braço desse jeito. Então, eu dou o comando para que eu mexa o braço desse jeito. Aí, eu fico dando esse comando, só que o meu braço vem para cá. Ele não obedece. Ele não obedece. Ele vem para cá, e eu vou tentando, e ele não vem. Sim. E aí, enquanto você está fazendo a intervenção, e aí você vai tentando ajustar isso, é muito provável que a criança vá percebendo que ela está fazendo isso aqui, e aí ela fique muito frustrada, desista, e fique muito chateada, assim, do tipo, eu tô tentando, eu tô me esforçando, eu não tô conseguindo. Porque tem uma desconexão, né, do cérebro. É uma desconexão de sinapse. É como se fosse para vir aqui, daí ela vai aqui. E tá desconectada. E nosso trabalho é realmente fazer essas conexões de sinapse e manter isso. E isso é possível. É possível? Totalmente possível. Que bom. Mas muitas vezes, durante esse trabalho com transtornos motores, né, dos pilares é a transparência. Então, você tem que chegar para a criança quando ela... Porque, geralmente, ela entende tudo. Entende tudo e só não consegue falar. Responder, né? Responder. Então, muitas vezes, nesse processo, você tem que sentar com a criança e falar assim, eu entendo que tá difícil, eu sei que é ruim, eu sei que não é uma coisa legal, mas eu preciso que você tente. Eu tô aqui para te ajudar, mas eu só preciso que você tente. Não tem importância se vai sair bom, se vai sair certo, se não vai sair. Eu tô aqui para te ajudar, eu preciso que você tente. Então, daí a gente entra nessas concessões e aí fala assim, olha, é porque, por exemplo, eu tô na academia, tô fazendo um treino que é muscular, é motor ali, pode ser que tenha uma hora que eu canse. Então, por exemplo, já aconteceu de eu estar fazendo um treino de mastigação com uma criança com transtorno motor, e aí no início, que era mais cansativo para ela, eu falava assim, olha, a gente vai comer, fazer do jeito que eu tô pedindo, até a hora que você cansar muito.
quando você cansar muito, aí, a partir desse momento você come do jeito que você quiser. Entendi. Você me avisa, Legal, tá bom? Legal. E aí eu deixava um apoio visual Sim. ali na mesa para ela lembrar Aham. disso. E aí, a hora que ela cansava, ela colocava a mão, olhava para mim e eu falava, tá bom, agora pode comer do jeito que você quiser. Olha só, Então, interessante. a gente vai entrando nessas concessões e tentando fazer ficar o mais confortável possível. Mas é super possível, assim. Nossa, que lindo, né? Que lindo trabalho. Eu não imaginava que era possível isso. E por tudo que você está falando, a gente vê aí como que a fonoaudiologia é importante, né? Quantos nichos que a fonoaudiologia tem que a gente não imagina. A gente pensa que só está relacionado à fala, só isso, né? A voz, né? A garganta, só isso. Você vê que trabalho incrível que vocês fazem. E eu fiquei sabendo que você atende online também, né? Então, Sim. Você atende online, presencialmente. Como que isso daí muda o vínculo, por exemplo, de você atender no online? Deve ser bem mais difícil, né? O vínculo, ele é primordial. Então, você falou uma coisa que tá corretíssima, assim. Então, a gente tem uma fala, eu não lembro de quem que é, mas eu gosto muito dessa fala, de que, assim, a partir do momento que você tem o vínculo com a criança, você ganha o direito de ensinar. É verdade. Se você não tem vínculo, você não tem direito de ensinar essa criança. E aí, no online, eu não acho que seja... Lógico, teve que ter um acostumar-se, né? Sim. Mas depende da criança. Então, tem criança, por exemplo, que eu demorei 1 ano para conseguir criar vínculo com aquela Porque criança. era online. Não, Ah, no presencial. No presencial. Já teve criança que demorou 1 ano. Uau. Mas esse foi o caso que me marcou, assim, que foi o mais difícil. Mas porque tinham condições muito específicas para que isso acontecesse, assim. Eu era a única pessoa que falava não para ela. Nossa. Então, você imagina, para criar um vínculo. Mas hoje em dia a gente se abraça, se ama, fica no colo, não sei o quê. Nossa, ganhei tal coisa, vou levar na sessão para ela ver. Legal. Tipo, hoje em dia a gente tá mega amigas. Mas no online depende muito da criança. É bem mais difícil. E a gente aprende, ainda falando sobre psicologia, né? Por eu ter formação em análise do comportamento, fica muito mais fácil de eu entender quais são as lacunas. Sim. Então, por exemplo, vou dar exemplo de um paciente menor que eu tenho e um paciente mais grandinho, né? Que ele está com 17 anos. O menorzinho... eu entendo que ele gosta muito de emojis, ele gosta de joguinhos, ele gosta dessas coisas assim. E ele gosta muito que eu fique brincando com ele, fique fazendo comentários. A gente usa filtros, aqueles filtros do Google Meet, sabe? Pra fazer ele dar risada. Aí ele fala assim, olha o que você tá merecendo. Aí ele faz um assim, eu falo, não acredito que você tá fazendo isso comigo. Porque ele mora na Holanda, esse paciente. Então esse você tem que fazer online com ele. Eu tenho que fazer online mesmo, né? Porque ele mora na Holanda. E aí eu falo assim, deixa você vir pro Brasil pra você ver se eu não aperta essa bochechinha. E aí faço os joguinhos e não sei o quê. Ele decide qual que vai ser a gente tem uma roleta pra girar. Então tem recursos lúdicos. Tá. E aí, você criar um ambiente que é só seu com a criança, onde tem apelidos específicos, onde tem brincadeiras, né? Então, uma coisa que a gente aprende também é que você faz uma brincadeira algumas vezes, pode ser que a criança ri ou não, e aí você tira. Se a criança demonstrar que quer de novo ou pedir para você repetir, aí você faz. Aí eu entendo que realmente ela gostou disso. Se não, aí eu vario e vou tentando outras coisas. E aí você vai criando todo um repertório específico para aquela criança. Nossa. Agora, eu tenho... E essa criança, ela é neurotípica, assim. Ela tem só questões de ajuste de fonemas de fala mesmo. Então, alguns sonzinhos que ela não adquiriu sozinha. Mas é neurotípica, ela não tem autismo, nada assim. Agora, eu tenho esse paciente de 17 anos, que ele é mais velho, né? E ele tem autismo. E ele tá comigo... para ajuste de voz, ajuste de fonema, de letrinhas, ajuste de habilidades sociais, ajuste de um monte de coisa, né? E está online também? Está online. Também online.
Mas ele tem pouco interesse em pessoas. Então, essa é uma barreira de aprendizagem que a gente fala, né? Então, para eu adquirir vínculo com ele, foi muito mais custoso. Mais difícil, Mas, se a gente tem uma barreira de aprendizagem, é mais inteligente que a gente intervenha nessa barreira antes. Sim. Porque daí, por exemplo, ele tem uma dificuldade, né? Não tem muito interesse por pessoas. Se eu ajustar isso, pode ser que o vínculo comigo melhore também. E aí, a partir disso... E foi exatamente o que eu fiz. O que você fez? Eu fui trabalhando outras habilidades junto, mas o que eu foquei mais no começo era esse aumento de interesse pelas pessoas e por interações, entender porque ele não gostava, ajustar isso para ficar mais confortável e de uma forma que fosse reforçadora para ele. Legal. E aí ele conseguiu. E a mãe deu muitos feedbacks positivos, do tipo, nossa, ele conta da escola hoje em dia, ele consegue sentar numa mesa de jantar com a família e conversar. Então, quer dizer, aí entrou psicologia de novo, né? Psicologia e fonoaudiologia. Sim, juntas, né? Olha só que diferencial que você tem de ter a psicologia junto com a fonoaudiologia. Ela é muito aliada, muito aliada, muito bom. Nossa, ela é essencial. E é uma coisa que eu não tinha tanta noção quando eu me formei. Porque... Mas a minha chefe, né, que sempre me acompanhou, ela sempre teve esse trabalho de juntar a psicologia na atuação. Muito bom. E eu vi a atuação dela, eu ia nos estágios e falava, meu Deus, que incrível, né? Incrível que incrível. Mesmo. Mas eu iniciei, quando eu iniciei, né, a fazer essas formações em psicologia, porque eu tenho um curso inicial, depois eu tive um aprimoramento, aí depois a especialização no UFSCar. Quando eu saí da faculdade, já fui direto para isso, eu ficava totalmente perdida, porque são termos... completamente diferentes, né? Muito difícil, um raciocínio, a gente fala que tem o raciocínio comportamental e o raciocínio cognitivista. Sim. A faculdade é cognitivista e o ABA é totalmente comportamental. Então, você fica variando entre os dois e tentando juntar as duas coisas, integrar, mas é um processo que demora um tempo para você entender que hora que eu uso a mão nisso, que hora que eu uso a mão naquilo. Inicialmente, eu comecei porque eu pensava assim, isso é uma coisa também que foi me instruída, né? Jô, a gente não tem como, na sessão, ter um psicólogo à mão e chamar na hora que a gente quiser. Agora, você imagina assim... Senão ia ter que trabalhar os dois juntos ali, né? Agora, você imagina assim, você tá com uma criança que tem algum tipo de desregulação, né? O que aconteceu muito... Porque meu início foi muito com autismo. Depois que eu fui variando mais as áreas, e hoje em dia... A minoria dos meus pacientes tem autismo atualmente, né? Mas eu comecei e me mantive muito na área do autismo por muito tempo. Com essa população sendo a minha maior atuação. E aí, não tem como você ensinar uma criança que toda vez que ela erra, então pode ser assim, errei um tracinho aqui, passei da linha 1 e ela começa a gritar e não sei... Então... Como que eu tiro ela desse estado para voltar para um estado onde ela está estudando, né? Onde ela está aprendendo alguma coisa? Ou então, é uma criança que não tem interesse por pessoas. Como que eu vou ensinar ela a se comunicar com as pessoas? Eu posso ensinar o que ela pode falar, mas esse interesse, como que eu vou fazer ela adquirir? Aí entra a psicologia. Então, essas barreiras de aprendizagem, é extremamente necessário que eu saiba como fazer o manejo, né? Vai ser o seu diferencial, né? Sim. Por isso que você é uma fonoaudióloga top das galáxias. Muito obrigada. Muito bem, parabéns aí pelo seu trabalho, muito lindo o seu trabalho. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Porque a gente já está chegando no final do nosso podcast, que você deixasse uma mensagem para as famílias, né? Que estão começando agora aí essa caminhada, tiveram um diagnóstico de autismo ou de um transtorno de fala do seu filho. Qual que é a primeira coisa que eles devem fazer? Né? Eles têm que te procurar, claro. Mas eu queria que você deixasse essa mensagem de incentivo para as famílias, tipo assim, é possível, né? Como eu perguntei, nossa, é possível, né, reverter um transtorno de fala? Você disse para mim que é possível. É muito bom saber disso. E acho que para a mãezinha que acabou de ter um diagnóstico, ela saber que passo de formiguinha, né? Porque não é de um dia para o outro, é um trabalho de formiguinha, mas que é possível, vai dar uma alegria, uma esperança para ela. Então, deixa uma mensagem aí para essas famílias, para essas mãezinhas que estão sofrendo, receberam diagnóstico, precisam procurar uma fono.
Fala aí alguma coisa para elas, para dar um incentivo. Bom, acho que a gente fala que na clínica a gente lida com 2 demandas sempre, né? Com a criança e com a família, e que a gente precisa ter muito conhecimento sobre os dois, né? E é uma coisa muito marcante no meu trabalho. E adorei que você me deu essa oportunidade, porque é uma oportunidade que eu considero que é fundamental, né? Ter essa fala aqui hoje, principalmente por tudo que eu falei até agora. Sim. Então, se eu puder, né, falar com essas mães, o que eu diria é que eu entendo, mas eu não consigo ter uma compreensão total do que é ser uma mãe atípica, do que é ser uma mãe... Eu não tenho filhos, eu não sei o que é ter uma criança com dificuldade de fala, eu não sei o impacto que isso pode ter, né? Então, eu imagino que é um espaço de muita dor, que é uma situação que pode causar muita dor e pode ser muito difícil de lidar. Verdade. Mas, quanto mais a gente... Mesmo que precise de suporte terapêutico, né? Quanto mais cedo a gente conseguir aceitar que isso existe, que a gente precisa lidar com isso, é melhor. Porque tem muitas mães que adiam isso. Então, nossa, eu já vi crianças com nível 3 de suporte, de autismo, que chegam na terapia com 7 anos. Uau. Perdeu 7 anos, por exemplo, né? E isso é... O que tem que ficar muito claro aqui é que quanto mais nova a criança, mais ela tem uma... É melhor a neuroplasticidade. Sim. Então, a capacidade do cérebro de se modificar, de criar novos caminhos, assim. Então, imagina, eu sempre faço esse movimento de assim para falar que tá jóia. Sim. Se você mudar isso quando eu sou criança... É muito mais fácil que para sempre eu faça, tipo, assim. Exatamente. Agora, quando adulta, imagina, agora que eu passei 25 anos da minha vida fazendo assim, como que eu mudo? E ainda mais uma criança que tem rigidez comportamental. Verdade. Entendeu? E aí, então, eu tenho que mudar todo um caminho de cérebro e a neuroplasticidade é uma coisa que é comprovada cientificamente, assim. É como se o cérebro estivesse mais molinho, mais maleável. Então... Quanto mais cedo eu chego... Uma massinha ainda, que dá pra ser moldada, né? Uma massinha que tá molinha. Depois vai virando uma massinha meio durinha. E depois, quando vira idoso, aí a massa tá dura mesmo. Tá bem dura, tá assim, ó. Que a gente vê que isso acontece também conforme passa a idade, né? Então, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, mais chances você dá pro seu filho se reabilitar. E tem uma coisa que as mães não sabem, e a gente que está na clínica, a gente tem muita consciência disso. Assim, por exemplo, uma criança que começa com nível 3 de suporte, se ela começa cedo, se ela tem uma intervenção de qualidade, ela pode mudar para nível 2, nível 1. Olha que bom. Eles transitam entre níveis, né? Então, pode ser que eu esteja no nível 1, acontece alguma coisa, volta para nível 2, mas aí eu consigo ir para nível 1 de novo. Já teve criança autista que eu dei alta fonoaudiológica. Uau, que bom. Né? Porque já tinha adquirido repertório para a idade que estava. Pode ser que depois tenha que voltar quando tiver adolescente, tiver outras demandas ou tiver adulto, né? Mas... É possível reabilitar, quanto mais cedo, mais fácil, maior a velocidade que esse desenvolvimento acontece. E até em casos graves, assim, já teve criança que chegou para mim com 7 anos sem falar, e aí depois de 1 ano e meio ela já começou a falar. Olha que legal. E começou começar a falar que não queria as coisas, começar a falar que queria ir no banheiro. Então... É possível, acontece, né? E assim, estando no consultório hoje da minha chefe também, eu já vi o tanto de gente que ela deu alta. Que legal. Em casos de autismo, em casos de transtornos motores, em casos de criança com transtorno de aprendizagem. Às vezes as pessoas têm essa noção dessas condições como se fosse algo... Lógico que para sempre vai ter que lidar com isso, porque é um funcionamento cerebral diferente. Sim. Mas tem essa noção de que, tipo, é isso e aí nunca vai dar para fazer uma faculdade, por exemplo. Tem alguns casos onde tem
deficiência intelectual, que é mais difícil de pensar em trabalhos mais complexos. Mas mesmo assim, eu tenho um paciente assim que ele é nível 3, mas ele é muito interessado por avião. Olha que legal. E aí, esse interesse por avião, a gente começou a trabalhar isso como um futuro trabalho, talvez. Verdade. Porque daí a gente começou a dar aviões mais complexos para ele desmontar e montar de Olha novo. aí. Colocar vídeos de coisas mais complexas que ele se interessa. Então, pode ser que, assim, ele tenha muitas dificuldades, mas que um avião ele vai domine, dominar, né? Então, tem muitas possibilidades. Tem... Nossa, e as pessoas não fazem ideia, assim. Vou dar mais um exemplo pra gente terminar aqui. Recentemente, eu fiz o acolhimento de uma mãe, né? E ela estava com outra fonoaudióloga, essa criança, já tinha passado por vários profissionais. E profissionais que estavam focando muito na parte acadêmica, que estavam focando muito em ajustar os sonzinhos de fala, em detalhezinhos assim. Mas era uma criança que não tinha interesse em pessoas, uma criança que não dava para entender muito bem o que ela falava, porque a dicção era ruim. A gente chama de articulação, né? Mas o termo mais conhecido é dicção. E que não conversava. Então, assim, ela ia fazendo as coisas, não pedia para fazer as coisas, ela não conversava, não respondia. E aí, quando eu fiz essa entrevista com a mãe, eu falei assim, olha, eu entendo que ela tem demandas acadêmicas, eu entendo que ela está trocando sonzinhos na fala, mas eu preciso que essa criança converse, eu preciso que essa criança te responda, eu preciso que ela... né, se comunique de alguma forma, e eu acho que isso é mandatório, né? E aí, a gente colocou, assim, uma intervenção específica para isso, e aí pensa que em 6 meses essa menina estava conversando sobre vários temas, estava falando, tipo assim, a mãe dela às vezes falava com ela falava assim, eu não quero conversar agora. Tá vendo só? Agora eu não quero, agora eu tô fazendo tal coisa. Aí eu preciso ficar quietinha hoje. Nossa, tá vendo só? E aí foi incrível, assim. Lindo. Então, a gente tem que priorizar objetivos, a gente tem que ver exatamente o que a gente quer, e os pais fazem parte disso, mas tudo é possível. Tudo é possível. Então, essa é a mensagem que você quer deixar para as famílias. Sim. Muito legal, muito lindo. Parabéns, Jô. Que Deus abençoe grandemente sua vida, seu trabalho. Você tem feito um trabalho lindíssimo. Que você continue aí com força. Não desiste, não, porque eu imagino que deve ser difícil. Tem dia que deve comover o coraçãozinho, né? Quando a gente vê uma mãe sofrendo, uma criança sofrendo. Acho que os pais sofrem mais, né? Então, continue com esse trabalho lindo aí, que é uma missão, eu vejo assim, uma missão que Deus te deu para você fazer nessa terra, para ajudar pessoas, ajudar famílias, ajudar crianças. Então, continue fazendo esse trabalho lindo e que você tenha aí uma carreira de sucesso por muito tempo, tá? Que você seja muito bem-sucedida e muito feliz. É isso que eu desejo para você. E muito obrigada por você ter vindo aqui dar essa entrevista incrível pra gente, mostrando essa profissional tão competente, tão capacitada, tão dedicada que você é. E eu tenho certeza que muitas famílias, muitas mãezinhas que vão assistir nosso programa vão te procurar, tá bom? Porque Amém. você é excelente. Nossa, Deus abençoe. muito Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada. Então, um beijo aí no coração. Manda um beijo aí pra chefe. Como que ela chama? Grace. A Grace, você merece um beijo, Grace. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por ter colocado a Joana aí nessa profissão, viu? Porque eu vejo aí que era sua missão mesmo, né? A gente vai descobrindo a nossa missão, assim, depois a gente vê a gente fazendo aqui e fala assim, olha, mas não é que deu certo mesmo, né? E eu vi que você citou muito sobre sofrimento agora, né? E assim, existem as coisas que geram esse sofrimento, e a gente cuida, né? A gente tem que cuidar. A gente conversa entre profissionais, assim, a gente tá com 3 profissionais na clínica que a gente faz supervisão semanal, assim, de 3 horas. E a gente conversa sobre as nossas dificuldades, vai alinhando, né? Tem que assim, fazer isso, sim. E existem as dificuldades, mas não existe coisa melhor e mais feliz do que ver uma criança se desenvolvendo. É gratificante, né? Ver uma criança, nossa, quantas primeiras palavras eu ouvi. Nossa, que lindo. Me arrepia de lembrar. E que incrível poder fazer parte disso. Eu sempre incrível. agradeço a confiança dos pais,
porque eu acho que é uma coisa que é mágica. Com certeza. É mágica. É lindo, Ju. Então tem muitas felicidades nesse caminho também. certeza. Eu sou muito, muito, muito grata Que por bom. poder fazer parte disso e de uma forma ética, com qualidade, Que bom. com responsabilidade. Parabéns, parabéns. Continue assim, assim você vai longe. Muito obrigada por me receber. Deus abençoe você, viu? Obrigada, Deus abençoe também. Amém. Meninas, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu amei. Nossa, que conversa boa que a gente teve aqui hoje. Olha, foi assim muito instrutiva. E tenho certeza que você que está assistindo esse podcast conhece alguém que está precisando ouvir tudo aqui que a doutora Joana falou hoje pra gente, né? Nossa, quantas coisas que nós aprendemos em um podcast só. Então, se você precisa de uma ajuda com uma fonoaudióloga competente, dedicada, temos aqui, ó, a Joana. Nós vamos deixar aí na descrição desse vídeo o contato dela, o Instagram, para você entrar em contato, obter informações. Vai lá, né, conhecê-la pessoalmente no consultório, tirar dúvidas. Tenho certeza que ela vai te ajudar aí, porque não é fácil essa luta, eu imagino, deve ser muito difícil, mas é possível. Com amor, com dedicação, com esforço, é possível sim mudar, né? Uma criança que está no zero aí da fala, né? Às vezes chegar a falar, se comunicar, nossa, deve ser muito gratificante para a mãe poder ouvir isso, ouvir a sua criança falando pela primeira vez. Então é possível, não desista, força e coragem que vai dar tudo certo na sua vida, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua semana. E a gente se vê no nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!